Olá, povo querido, graças a Deus, a paz a todos, queridos irmãos. Eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. Eu queria pedir alguns minutos da sua atenção, aonde seria de extrema importância que você ouvisse. Eu tenho certeza que vai valer a pena você que me acompanha do outro lado, onde quer que você esteja, que o Espírito Santo possa te abençoar. Que o Espírito Santo venha te visitar em todo o globo terrestre, você que vai ver essa mensagem. Que Deus te abençoe de maneira poderosa, de maneira sobrenatural. E que todas as bênçãos de Deus sejam derramadas no teu coração, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 14, versículo de número 26. Eu queria alguns minutos da sua atenção a esta mensagem. Seria de extrema importância que você ouvisse. Lucas 14, 26, onde diz assim: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a mulher, aos filhos, as irmãs, os irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, alguém que vem até Jesus, ou alguém que toma a cruz sobre si, deve entender que tem que estar disposto a pagar o preço. Alguém, ao aceitar Jesus Cristo, deve entender que tem que amar menos ao pai, à mãe, aos irmãos, enfim. Você deve amar a menos todas as coisas à sua volta, e o maior amor tem que ser para com Cristo Jesus. Ao contrário, a Bíblia diz: não pode ser meu discípulo. Ou seja, ao aceitar Jesus, você deve entender, ou mentalmente falando, deve ter a consciência de que tem que estar disposto a pagar o preço, a dizer não para si mesmo, a dizer não muitas vezes para a família, a dizer não para o seu eu, a dizer não para os costumes que você tinha antes. A partir do momento que alguém aceita Jesus, para se tornar um verdadeiro discípulo, você tem que deixar a velha criatura que antes era, para viver a nova criatura da parte de Cristo Jesus. Ao contrário, não pode ser meu discípulo, diz a palavra de Deus. Ou seja, ao aceitar Jesus, você não pode trocar ele pela família. Ao aceitar Jesus, você não pode trocar ele pelas suas vontades. Ao aceitar Jesus, você não pode trocar Jesus pelos teus desejos carnais. Ao aceitar Jesus, você não pode trocar ele pelas suas amizades. Você não pode trocar ele pelos teus negócios lá fora. Você não pode trocar Jesus pelo mundo, trocar Jesus pelo pecado. Ao aceitar Jesus, você não pode trocar Jesus pelo vício, pela bebida, pelo engano do mundo, não. Quando alguém aceita Jesus, deve ter a consciência que deve estar disposto a pagar o preço. Ao contrário, não pode ser discípulo de Cristo Jesus. Se alguém que me ouve agora de ter aceitado Jesus e você está andando assim, da forma como você andava antes, ou talvez até pior, como muitas pessoas têm vivido, você não está sendo discípulo de Cristo coisa nenhuma. Você está negando a cruz, é isso que você está fazendo. Olha o versículo de número 27, o que diz: E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, ao aceitar Jesus, deve estar pronto a tomar a cruz sobre si. Se alguém não tomar a cruz sobre si, não pode ser discípulo de Cristo. Ei, deixa eu falar com você que está me ouvindo agora. Não negue a cruz por causa do pecado. Não negue a cruz por causa do seu eu. Não negue a cruz por causa de amizades erradas. Não negue a cruz por causa da própria família. Não negue a cruz por causa do vício. Não negue a cruz pelo mundo lá fora. Não negue a cruz por causa do pecado. Tome a cruz sobre si. Seja um verdadeiro discípulo. Não negue a cruz, porque se você negar a cruz, você pode pagar um preço muito alto lá na frente. O verdadeiro discípulo toma a cruz sobre si, não nega Jesus por nada do mundo. Quantas pessoas estão negando a cruz? Quantas pessoas estão trocando Jesus pela família, por exemplo? Quantas pessoas estão trocando Jesus pelo pecado? Quantas pessoas estão trocando Jesus pelos palavrões, porque a pessoa está na presença de Deus e tem a boca suja? Quantas pessoas estão trocando Jesus pela fofoca, porque tem cristão, irmão, que tem a língua maior do que carreta? Diz um bispo amigo meu, ele diz assim: tem pessoas que quando descer a sepultura, o corpo vai no caixão, mas a língua vai numa carreta, porque tem gente que é linguarudo, fofoqueiro. Quantas pessoas estão na presença de Jesus e não abandonam o mundo? São pessoas que estão negando a cruz. Ei, não nega a cruz por causa do pecado. Não nega a cruz por causa de ensino de demônio. Não nega a cruz por causa de pessoas erradas,
por causa de maus companhia, não nega a cruz por causa do pecado lá fora, toma a cruz sobre si, seja discípulo, guarde a sua coroa de glória, a sua coroa de honra, prepare o seu coração para a salvação, não nega a cruz, não perca a sua salvação por causa do pecado lá fora, igreja. A você que me ouve em algum lugar, o verdadeiro discípulo não nega a cruz por nada do mundo. Quantas pessoas estão negando a cruz? Tem pessoas que estão negando a cruz pela mentira. Tem pessoas que estão negando a cruz por causa do coração pecaminoso, o coração contaminado. Tem pessoas que estão negando a cruz por causa dos pensamentos corrosivos, o corrompido na mente. Quantas pessoas estão negando a cruz porque não quer abandonar o mundo? Olha o que diz o versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular despesa e verificar se tem os meios para as concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todo o que a vire zombe dele. Ou seja, há muitas pessoas que ela diz ter aceitado Jesus, mas no meio do caminho está se desviando, no meio do caminho está andando em caminhos errados. Há muitas pessoas que dizem ter aceitado Jesus, mas não abandonou o seu eu ainda. É como alguém que vai elaborar uma construção. Todo mundo que vai construir ou erguer-se uma construção vai fazer um rascunho, se tem os recursos financeiros o suficiente para concluir aquela construção ou não. Aceitar a Cristo é do mesmo jeito, deve ter a consciência ou a mentalidade, mentalmente falando-se, de que alguém ao aceitar Jesus tem que entender que a partir dali tem que ter uma vida de renúncia. Ao aceitar Jesus, a partir dali deve estar pronto a pagar o preço. Ao aceitar Jesus tem que entender que não pode parar no meio do caminho. Aliás, a Bíblia diz: ai daquele que pega no arado e solta dele. Ao aceitar Jesus tem que levar em consideração que você tem que renunciar. É uma vida de renúncia, uma vida de desafio. A partir daqui tem que abandonar o pecado, abandonar a velha criatura. A partir daqui você não pode mais viver como vivia antes, você tem que viver a nova criatura e não os costumes que antes vivia. Ao aceitar Jesus deve estar pronto a dizer não para você mesmo, a dizer não para as pessoas, a dizer não para as suas vontades, para os desejos carnais. Ao aceitar Jesus tem que estar pronto a dizer não para a própria família, a dizer não para amizades erradas. Ao aceitar Jesus deve tomar a cruz sobre si e ser um verdadeiro discípulo, e não ser um discípulo falso como muitos estão sendo, porque há muitas pessoas que estão na presença de Deus, mas o mundo está dentro de muitas igrejas. Discípulo falso está negando a cruz. Não negue a cruz, não negue a cruz, não nega a cruz por causa do pecado, não nega a cruz por causa do mundo, não nega a cruz por causa do ódio, por causa de amizade, não negue a cruz por causa do vício. Seja discípulo de Jesus, seja discípulo do Todo-Poderoso, seja discípulo do Espírito Santo. Não nega a cruz por causa do mundo lá fora, não nega a cruz por causa dos desejos carnais. Guarde a sua coroa de honra, cuide da sua salvação, guarde a sua coroa de glória. Não nega a cruz por causa do pecado. Você que me ouve, quantas pessoas estão negando a cruz, queridos? Quantas pessoas? Porque ao aceitar Jesus elas não entenderam de que elas deveriam ter a mentalidade de que ao aceitar Jesus tem que estar disposto a pagar o preço. A partir dali tem que dizer não para si todo dia. Ao aceitar Jesus você tem que dizer não para a mentira e não negar a cruz por causa da mentira. Ao aceitar Jesus tem que dizer não para o vício todo dia e não negar a cruz por causa do vício. Ao aceitar Jesus tem que dizer não para o ódio todo dia e não negar a cruz por causa do ódio. Ao aceitar Jesus tem que dizer não para o pecado todo dia e não negar a cruz por causa do pecado. Ao aceitar Jesus tem que dizer não para as amizades erradas todo dia e não negar a cruz por causa da amizade errada. Ao aceitar Jesus tem que dizer não para a família todos os dias e não negar a cruz por causa da família. Ao aceitar Jesus deve ter a consciência que não pode parar no meio do caminho, não pode se desviar, não pode andar com pessoas erradas, não pode se afastar. Tem que viver em santidade, ter uma vida de comunhão, uma vida de renúncia. Se você disse que aceitou Jesus, então
está andando errado, você está sendo discípulo do pecado, você está negando a cruz, você vai pagar o preço, você pode perder a sua salvação. Não negue a cruz, não seja discípulo do pecado, cuide da sua salvação, não negue a cruz por causa do mundo. Você que está me ouvindo agora, não negue a cruz. Quantas pessoas estão negando a cruz? Por que tem tanta gente falando mal de tantos cristãos aí? É o que diz aqui no versículo 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem, zombem dele. Tem tantos crentes aí sendo envergonhados. Tem tantos crentes aí sendo humilhados. Tanta gente zombando de tantos cristãos. Sabe por quê? Porque ao aceitar Jesus não se deu conta que tem que estar pronto a pagar o preço. Ao aceitar Jesus não se deu conta de que era necessário ter uma vida de renúncia dali para frente. Ao aceitar Jesus deveria ter a mentalidade de que não pode negar-se à cruz por causa do mundo. E é o que muitos estão fazendo. Para finalizar no 30. Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou seja, há pessoas que começam uma vida com Deus, mas para no meio do caminho. Há pessoas que começam uma vida com Deus, no meio do caminho se perde. Há pessoas que começam uma vida com Deus, não vai muito longe e desiste. Há pessoas que começam uma vida com Deus, mas não demora muito, começa a andar em caminhos tortuosos, com pessoas erradas, começa, estando na presença de Deus, insiste em viver a velha criatura a qual antes era. São pessoas que começam a viver uma vida com Deus, não tendo a noção que na presença de Deus deve ter uma vida de renúncia. Ao contrário, vai estar negando a cruz e sendo discípulo do pecado e não de Jesus. Eu finalizo deixando essa pergunta no seu coração. De quem você está sendo discípulo? Será que você não está negando a sua cruz? Espero que não. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Boa reflexão no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.